Glória a Deus. Aquele que é bendito. Aleluia. Aquele que abate o orgulhoso, mas está com os humildes. E nós vemos isso agora aqui. Voltamos no tempo, no ano de 70 a 71, onde tivemos a oportunidade de conviver junto ao pastor Luiz, em um trabalho secular. Ele já com algumas responsabilidades na igreja, e eu um principiante. E estamos, pastor Luiz, 46, 47 anos. Aleluia. E Deus, o Rei da Glória, tem guardado o irmão, tem guardado a mim também. Então nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. É este Maranata mesmo, a cada dia. Não sabemos quantos mais, mas quantos o Senhor nos der. E aonde a nossa mínima condição física permitir, queremos dizer: Ele é o Rei da Glória. Ele nos movimenta. Ele está direcionando a nossa mente e todo o nosso corpo. Que o meu amigo e meu irmão, servo teu, pastor Luiz Bergamin, aleluia, continue sendo vitorioso. E vitorioso é quem tem Jesus. Lembramos lá dos dias passados: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Aleluia! Então nós podemos dizer: nós temos tudo. Em nome de Jesus. Amém, pastor Luiz. Deus o abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Ele é o Rei, o grande Rei da glória. E Ele está neste lugar, Ele que é. E todo o meu desejo é que Ele comande, desde o começo até o final, este evento nosso. Começando aqui e terminando domingo, meio-dia, lá no Mandaqui, em São Paulo. Queridos, procure aproveitar cada momento. Nós somos todos iguais. Nós temos o mesmo valor. Aqui não tem nenhum que vale mais do que o outro. Todos nós somos homens e mulheres lavados no sangue de Jesus. Portanto, somos todos iguais. Se sinta bem aqui. Procure aproveitar cada momento e se edificar com cada palavra, com cada louvor, com tudo que acontecer aqui durante a 7ª edição da Semana OBBC. Tá bom? E com essas palavras, eu declaro aberta a 7ª Semana OBBC. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar o nosso diretor do Conselho Nacional, que vai trabalhar durante esses dias como mestre de cerimônia aqui. Já fez outras e é um homem bem talhado para isto. E nós vamos convidar aqui à frente o pastor Isaías Soares dos Santos. Vamos receber o homem de Deus, irmãos, com alegria. Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo tão precioso. Estava no coração de Deus nos reunir aqui.
E só Ele tem este poder de fazer isso, nos congregar neste lugar. De tantas partes deste país, saímos dos nossos lares, o Senhor nos conduziu, nos guardou e nós aqui estamos. E queremos celebrar, bendizer, exaltar o seu santo nome. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui nesses dias, ministrando junto com os irmãos, adorando a Deus, juntamente com este que é o povo de Deus. Então, de todo o meu coração, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por tamanho privilégio, por esta grande oportunidade, eu sou grato a Deus. E antes de nós nos assentarmos, nós vamos realmente compartilhar com o nosso irmão que está do lado e dizer, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, que bom estarmos juntos estes dias, celebrando, bendizendo e exaltando o nome que está acima de todo nome. Se você está perto de alguém conhecido, que bom, mas se você está perto de alguém que você não conhece, se apresente a Ele. É um tempo que Deus nos dá também para fazer novos amigos. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia! Os amados, por favor, se assentem. Muito obrigado. Glória a Jesus. Dentro de alguns minutos, nós ouviremos a palavra de Deus, seremos edificados, fortalecidos, porque Deus tem algo para levar o nosso coração a transbordar na sua presença. Mas antes, eu gostaria de convidar, eu espero que ele já esteja conosco, o doutor Tiago. Está conosco? Doutor, aqui. Então eu quero convidar o doutor Tiago, ele vai compartilhar conosco uma palavra muito importante. Doutor Tiago, ele é responsável pelo jurídico da Convenção do Estado de São Paulo, do Conselho Nacional e também da Convenção do Rio Grande do Sul. Vamos aplaudir ao Senhor, louvando a Deus pela vida do doutor Tiago. A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Eu não sou ovelha do pastor Roberto, mas ele me ensinou questão do tempo. Então eu vou colocar até aqui um cronômetro do tempo que eu tenho para falar. Né, pastor Roberto? Cadê ele? Está lá. É uma satisfação, uma alegria muito grande essa noite nós estarmos aqui na Assembleia Nacional da Denominação, a qual nós temos um carinho muito especial. Eu tenho um falecido tio que foi pastor da Igreja do Brasil para Cristo durante décadas lá no Rio Grande do Sul, pastor Ivan Nunes, boa noite, uma satisfação, pastor Bergamin, pastor Lucena, querido pastor Miguel. Então, para nós é uma alegria muito grande. Eu me chamo Tiago Rafael Vieira, sou sócio do VR Advogados, que é um escritório que atua com direito canônico, direito religioso desde 2004. E desde 2012 estamos caminhando com a instituição lá no Rio Grande do Sul, com o pastor Ivan Nunes, pastor Luiz Roberto dos Santos Machado, pastor João Manuel e tantos outros. E a partir de 2015, então, estamos atuando com o pastor Bergamin, com o pastor Miguel Sindás, com vocês, aqui no estado de São Paulo, na Convenção Estadual e também no Conselho Nacional. Mas, meus queridos, hoje eu não vim aqui falar de direito nem de atividade advocatícia. Eu vim falar aqui sobre uma causa muito importante, uma causa que tem impactado muito os nossos corações. E eu vou pedir um tempinho para contar uma história para vocês, uma história real, uma história que aconteceu lá no Paquistão, no ano de 2009. Uma família de cristãos, uma família de evangélicos, um pai de família, estava
colando cartazes no muro, cartazes sobre Jesus. Isso é um costume, pastor Bergamin, lá no Paquistão. E muçulmanos, e ele não tinha percebido que onde ele colou aquele cartaz, irmãos, tinha um cartaz do Islã, mas não tinha mais o cartaz do Islã. Ali tinha sido colocado um cartaz do Islã, e há muitos anos aquele cartaz tinha sido removido pela água, pela chuva, e não existia mais um cartaz, era só um borrão. E ele colocou o cartaz ali. E muçulmanos viram aquilo e disseram: você está cometendo blasfêmia, você está blasfemando contra Maomé. E começaram a bater nele, pastor Salésio, de forma efusiva, de forma violenta. E ele conseguiu fugir. Esse nosso irmão conseguiu fugir, mas foi aberto um inquérito policial contra ele, pelo crime de blasfêmia, que é punido com a morte. E ele, então, começou a receber telefonemas de radicais, dizendo: olha, nós vamos matar toda a sua família. E nisso, um amigo dele, que estava sendo julgado pelo mesmo crime, pastor Miguel, quando foi entrar no tribunal, foi fuzilado por esses radicais. E ele disse: poxa, pastor Ivan, se eu não fugir com a minha família, nós seremos mortos. E ele fugiu para o Sri Lanka, deixou tudo e fugiu para o Sri Lanka. O Sri Lanka, queridos, é um país budista nacionalista. O que é isso? Não é esse budismo zen que nós conhecemos aqui no Brasil. É um budismo que, se você não é budista, você não é aceito. Se você não é budista, você é rejeitado. Mas não tinha para onde eles irem, eles foram lá. Tentaram 2 vezes visto e não conseguiram. Então, eles estavam ilegais nesse país. Ele, a esposa e 4 filhos. Filhos menores, tá? Mas estavam vivendo naquele país sem passaporte, quer dizer, sem visto, mas com passaporte. Em 2012, a polícia migratória localizou eles e disseram: olha, confiscaram os passaportes e disseram: vocês têm 15 dias para voltar para o Paquistão. E, obviamente, que ele não voltou para o Paquistão. Ele fugiu, foi para uma outra cidade, sem documento agora, e conseguiu ficar ainda 2 anos escondidos. Ficaram 2 anos escondidos. Mas a polícia pegou eles de novo, né, agora sem passaporte, e prenderam eles. E eles conseguiram, através de uma agência internacional, chegar na ANAJURI. O que é a ANAJURI? A ANAJURI é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a qual eu sou um dos diretores eleitos, que tem como missão promover a liberdade religiosa. E uma das missões é um programa de refugiados que a ANAJURI tem, no sentido de auxiliar os refugiados na medida do possível. Então, entraram em contato com a ANAJURI. Naquele momento, o nosso presidente estava terminando um doutorado na França, e a secretária ligou para nós, lá em Porto Alegre, no nosso escritório, apavorada, né? Olha, eu tenho uma família que, se voltar para o Paquistão, vai ser morta, né? O que nós vamos fazer? Então, nós entramos em contato com Itamaraty, com o ministro de Relações Exteriores, com o embaixador do Sri Lanka, o deputado federal, o pastor Roberto Lucena, também nos ajudou, outros deputados, enfim, para encurtar a história. Em dezembro, nós conseguimos, então, a emissão desse passaporte brasileiro com visto de refugiado, né? Esses 6 meses, essa família estava presa no Sri Lanka, separados. A família estava presa em prisões separadas, né? E quando chegou para lá, a polícia liberou eles e disse assim... E assim, 6 meses, tá, pessoal? De muita tensão entre governos e tal, para a gente conseguir isso. A polícia disse: olha, vocês estão liberados, vocês podem ir para a embaixada do Brasil, só que é o seguinte, isso aqui não é filme, tá, gente? Isso aconteceu. Vocês têm 1 hora para chegar na embaixada. Se não chegarem na embaixada em 1 hora, vocês serão expulsos e deportados para o Paquistão. E eles foram acompanhando essa família, né? E a família não sabia de embaixada do Brasil, onde era a embaixada do Brasil. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, eles conseguiram, então, chegar na embaixada. A embaixada estava esperando de portas abertas, receberam essas pessoas, né, e mandaram para o Brasil. E aí, essa situação nos chocou muito, né? Por mais que a gente conheça a história de refugiados, por mais que a gente veja isso na televisão, quando bate na nossa porta, né, pastor Lucena, é diferente, né? E o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta que a gente fazia desde o dia 12 de dezembro de 2014, foi quando essa família veio para o Brasil, né?
O que nós podíamos fazer a mais? Porque nós salvamos uma família. Milhares foram mortas. Milhares estão sendo mortos por causa de Jesus, né? Nós queríamos fazer mais, mas esbarra em dinheiro ou na falta de. O que nós podemos fazer, né? Então, eu e meus sócios, no ano passado, lá no nosso escritório, no terraço do nosso escritório, começamos, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa a mais. Essa história que eu contei para vocês está num livro da Ana Júri. Até estou com o livro aqui, eu ia trazer, acabei esquecendo, né? Esse livro conta essa história e mais algumas histórias, né? Inclusive, esse pai de família, eu perguntei para ele, ano passado a gente viu ele lá em Brasília e tal, e aí, o que você vai fazer? Vai voltar para o Rio Grande do Sul? Vai para onde? Assim que minhas filhas estiverem tudo certo, eu vou voltar para o Paquistão para falar de Jesus. Foi isso que ele me disse. E às vezes a gente, para falar de Jesus ali na esquina, é difícil, né, irmão? Eu fiquei impactado com aquilo, né? Mas falta, como eu disse, falta recursos, né? O que nós poderíamos fazer? Essa família veio para cá, gente, tinha que ter um apartamento para eles, tinha que ter roupas, né? E a gente acabou se cotizando lá e conseguindo, mas a gente dá um jeito, né, pastor Miguel? Junta aqui, junta ali, mas e 1.000? E nós também nós não queremos trazer refugiados para o Brasil. Nós queremos devolver a dignidade deles, pastor. Como a gente faz isso? Devolvendo eles para a casa deles. É isso que nós queríamos fazer. Então Deus colocou no nosso coração que nós poderíamos fazer isso através de um produto, através da venda de um produto, através de consumo intencional. Todos aqui consomem, amém? Então, ao invés de você consumir, quando você fosse consumir, você poderia consumir um produto de forma intencional para ajudar essas pessoas, para ajudar essa causa. E aí, esse produto que veio na nossa mente, que Deus colocou no nosso coração, pastor Roberto, foi o arroz. Por que o arroz? Porque todos vocês comem arroz. Porque o ateu come arroz. Porque todo ser humano come arroz. E essa causa não é uma causa evangélica, é uma causa humanitária, é uma causa para todos. Então nós pensamos no arroz. Mas como é que o arroz, pastor Bergamin, pode ajudar refugiados? Pastor Adair, como é que o arroz pode ajudar refugiados? E a gente começou a pensar, começou a matutar, começamos a falar com indústrias de arroz. E aí surgiu o Arroz Sunrise, que eu tive a honra de ter o pastor Miguel no lançamento, e a sua esposa no lançamento do Arroz Sunrise. O pastor Gutério, a sua esposa, que está aqui, né? O pastor Jorge Fontoura e tantos outros. E eu quero apresentar para vocês, meus amados, essa causa, que não é uma marca de arroz, é uma causa, é um movimento. E eu quero apresentar para vocês através de um vídeo, e depois a Aline vai falar um pouquinho como vocês podem participar desse movimento. A cada minuto, 24 pessoas são deslocadas do local onde vivem. Atualmente, mais de 22 milhões de pessoas podem ser chamadas de refugiados. Mais da metade são menores de 18 anos.
escolhemos um caminho de mudança, um caminho de valores e que impacte a sociedade, a fim de que a realidade de muitos possa ser transformada. Somos intencionais. Valorizamos a dignidade humana, a justiça e a verdade. Assumimos uma postura de esperança, de ações relevantes, de propósitos maiores. E estendemos o convite a quem queira fazer parte disso. Mais do que uma marca, somos um movimento. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui, uma honra, muito obrigada por nos receberem. Meu nome é Aline, hoje eu trabalho na Sunrise, na parte administrativa. Nasci num lar cristão, hoje congrego na Igreja Batista Brasa, lá em Porto Alegre. Também não sou ovelha do pastor Roberto, mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje vocês ouviram um pouco o Dr. Tiago falando sobre essa causa, que cativou o coração deles. Também era um sonho dentro do meu coração. Como cristãos, a gente sabe que Deus nos chamou para fazer a diferença, não só onde nós moramos, mas ser essa luz, ser esse sal, por onde nós passamos, com as ideias que nós temos, com a criatividade que Deus coloca no nosso coração. E eu sei que Deus deu esse sonho, colocou essa ideia, que com certeza vai poder abençoar milhares de pessoas. Então, essa noite eu queria falar um pouquinho mais da Sunrise para vocês, sobre o nosso DNA, sobre quem nós somos, o que nos define. Isso eu queria resumir rapidamente em 3 palavras: a nossa missão, os nossos valores e o nosso propósito. Quando a gente fala de missão, a gente fala sobre o que nós vamos fazer. Quando a gente fala de valores, a gente fala como a gente vai fazer. E quando a gente fala de propósito, a gente fala por quê? Por que a gente faz isso? E muito do propósito, eu sei que o Dr. Tiago já trouxe, já expressou para vocês, do nosso coração. Então, a nossa missão, o que nós vamos fazer através do Arroz Sunrise? Né? A nossa ideia é comercializar o arroz, esse produto, e, através dele, a gente trazer soluções para situações de risco humanitário. Essas situações que nós temos visto todos os dias nos jornais, na televisão, que tem tocado o nosso coração, não só lá no Oriente Médio, longe, mas aqui na Colômbia, a gente tem muitos deslocados internos por perseguição religiosa, a maioria deles. Então, são irmãos nossos que têm sofrido também, aqui na América Latina. Então, a situação dos refugiados, dos deslocados internos, ela está muito próxima de nós. Então, como empresa, como marca, nós gostaríamos de trazer essas soluções para essas situações de risco humanitário. Além disso, a gente gostaria de construir uma consciência de consumo intencional, como o Dr. Tiago já citou. O que é isso? É quando a gente vai no supermercado, existem diversas marcas de arroz que nós podemos consumir. Nós não sabemos a história por trás daquilo, a gente não sabe o que é feito com esse dinheiro, quem se beneficia ou não disso, mas uma marca lá, a gente sabe a missão por trás. A gente sabe o que vai ser feito com esse recurso. E é isso que é o consumo intencional. A gente entende a razão e a gente faz uma escolha consciente. E é isso que nós gostaríamos de convidar vocês essa noite. Depois disso, então, quando a gente fala o que nós vamos fazer, nós falamos como nós vamos fazer. Como nós vamos fazer isso? Quais são os nossos valores? O que vai ser o fundamento, as colunas, para que a gente nunca perca o alvo de vista. E nós temos 3 colunas na Sunrise. A gente fala em excelência, em intencionalidade e transparência. A excelência significa que o nosso produto é de qualidade, a gente cuida disso.
O arroz é bom. A gente não vai estar comprando só porque a gente ajuda uma causa. O arroz é bom, ele tem qualidade. A segunda coluna da Sunrise é a intencionalidade. Intencionalidade nas ações, intencionalidade nas escolhas onde esses recursos vão ser destinados. E, em terceiro lugar, a gente fala de transparência. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser documentado, vai ser passado, vai estar explícito no nosso site, e todos vão poder ter acesso, número por número, para saber exatamente o que foi feito com esses recursos. Então, além dessa missão que nós já temos, os nossos valores, agora a gente fala de propósito. E isso toca muito o coração de todos nós aqui, é uma honra, uma alegria estar aqui no ministério que é realmente um impacto para o nosso país, mais de 65 anos, eu aprendi já, que vocês já impactam e marcaram muito da história do nosso país. Quando a gente pensa sobre os sonhos que Deus tem para nós, a gente sempre... Uma vez eu ouvi isso do meu avô, que é um grande homem de Deus também. Ele disse: Aline, quando Deus te dá um sonho, ele sempre vai parecer muito grande, vai parecer caro demais, e vai precisar de muito mais pessoas do que tu pode imaginar. Eu tenho certeza que vocês entendem isso, porque eu creio que é exatamente o que o ministério de vocês já passou nesses 65 anos. Eu acredito que lá no início, homens olharam e sonharam algo que era grande demais, que precisava de muito mais recursos do que eles tinham e muito mais pessoas do que eles tinham naquele momento. E esses são os sonhos de Deus para nós. E é isso que Deus colocou no nosso coração. E por isso nós não podemos fazer sozinhos. Por isso a gente fala que nós somos um movimento. Então, como movimento, a gente precisa de todos vocês, a gente precisa que juntos a gente decida, divulgue, influencie os nossos vizinhos, as pessoas da nossa congregação, contando essa história. Depois a gente vai ter muitos testemunhos, muitos vídeos documentados de todas essas histórias, de todos esses refugiados que vão estar tendo a sua vida mudada, impactada. Então, acho que isso também vai trazer muito significado no nosso dia a dia, em ver isso, em ouvir isso. Então, de forma bem objetiva, como a gente pode ajudar hoje a Sunrise? Quem aqui mora em São Paulo? Isso. Então, em breve, a Sunrise já vai estar nas gôndolas dos supermercados aqui em São Paulo. Creio que agora, no início do mês, até o final do mês de outubro, a gente já vai ter em diversas redes a nossa marca lá representada. E um pedido que nós fazemos é, se no teu supermercado local ainda não tem Sunrise, que tu pede para o teu gerente, pede para as pessoas ali, né, que trabalham, diz: olha, eu tenho uma marca de arroz que eu gostaria que vendesse aqui. Isso vai nos ajudar a entrar em várias redes de supermercado e contribuir para que isso cresça e se torne esse movimento que nós gostaríamos. Então, esse é o convite que a gente faz. A gente vai tem um stand ali onde a gente tem diversos folders que explicam melhor. Eu vou estar lá todo o tempo com maior alegria e disposição para estar contando mais detalhes para vocês. Quem tem curiosidade, nós vamos estar conversando, explicando. Vai ser uma alegria para nós. E, na sequência, a gente tem uma série de brindes que a gente preparou. Então, amanhã, a equipe do evento vai estar sorteando alguns brindes para vocês. Então, para deixar marcado, para deixar essa lembrança para vocês. Então, muito obrigado pela atenção, pelo espaço. Deus abençoe. Amém. Convido os amados a colocar-se de pé, por favor. Vamos louvar a Deus com uma canção e logo após vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Nós te adoramos essa noite, ó Deus, porque tu és a nossa fonte inspiradora, tu és tudo que temos. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor pertence ao Rei, ao Rei Jesus. Mais uma vez, declare isso conosco. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor seja ao Rei, ao Senhor dos Senhores, aquele que é fiel. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Senhor. Nós vamos receber neste momento pastor Roberto Alves de Lucena, pastor presidente da nossa igreja, o Brasil para Cristo, na cidade de Arujá, hoje deputado federal, seu segundo mandato do partido PV, e vai compartilhar a palavra, e nós vamos recebê-lo com muito amor, louvando a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Vamos aplaudir ao Senhor mais forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Presidente pastor Luiz Bergamin, presidente pastor Orlando Silva, presidente pastor Ivan Nunes, minhas irmãs, meus irmãos, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Por favor, tenham a bondade de sentar-se. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel. Nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não os noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerras. Quero
irmãos e amigos, nesta noite, baseado nesse texto que acabamos de ler, compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus com este tema: por que caem os valentes? Eu identifiquei 2 pontos que quero dividir com vocês. Em primeiro lugar, os valentes caem porque são valentes. E se são valentes, eles estão em pé. E só cai quem está em pé. E é por isso que a Bíblia Sagrada aconselha quem está em pé que tome cuidado para não cair. Há um grupo de pessoas marcadas, escolhidas, chamadas e ungidas. Pessoas que Deus enxerga quando olha para essa terra. Deus os enxerga como seus valentes. Algumas destas pessoas, destes valentes de Deus, têm sido instrumentos de Deus para escrever capítulos extraordinários, para influenciar pessoas, para inspirar e motivar gerações, para ser um divisor de águas. Se cada árvore produz frutos segundo a sua espécie, o valente é valente porque ele é o fruto de uma espécie. Ele não é obra do acaso, nem fruto da inconsequência. Ele é o fruto de uma árvore cultivada. Nós encontramos esses frutos, esse tipo de gente em toda a Bíblia Sagrada. Nós encontramos esse tipo de gente através das páginas da história da nossa igreja, com mais de 6 décadas evangelizando o Brasil. Nós encontramos esse tipo de gente marcando nações. Estão sendo enxotados alguns deles dos seus países. A cada ano, 100.000 pessoas são nossos irmãos, morrem no mundo apenas porque são cristãos. Eu moro em Arujá. Arujá tem um pouco mais do que 90.000 habitantes, não chega a 100.000 habitantes. Uma Arujá desaparece por ano de irmãos nossos que morrem porque são seguidores de Jesus. Muitos destes irmãos estão entre os refugiados no mundo, que o projeto Sunrise está chamando nossa atenção. Alguns destes
estão milhares, milhões de irmãos nossos no mundo, estão entre aquelas pessoas que nas redes sociais, os nossos irmãos brasileiros entraram falando barbaridades, cheios de ódio, de rancor, de ira, porque alguém plantou na internet que iam chegar alguns navios no Brasil descarregando aqui quase 3 milhões de muçulmanos que iam invadir o Brasil. E nós estamos vivendo um momento em que a internet se transformou numa arena sangrenta. E as pessoas são impiedosas, são agressivas. E muitas vezes eu olho comentários de pessoas a respeito de pessoas públicas ou de instituições. Eu fico chocado com o que eu leio. Eu entro no perfil daquelas pessoas, então eu começo a ver no perfil daquelas pessoas mensagens bíblicas. E eu rodo mais o perfil e eu vejo que elas estão indo para o culto. E eu vejo que elas estão com mensagens, com fotografias, ministrando louvor ou pregando nos diversos púlpitos do Brasil. Primeiro, nunca houve milhões de muçulmanos que estavam vindo para o Brasil. Eu fui interpelado por uma pessoa que disse: o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor não pode deixar esses muçulmanos virem para o Brasil. Eu disse: mas você não está orando para Jesus salvar os muçulmanos? Então eu disse a ele: você não consegue ir lá, ele corta seu pescoço lá na Síria. Então, se você não pode ir e eles estão vindo, não é uma coisa boa? O problema apenas é a igreja estar pronta para recebê-los, para que eles venham, eles sejam tocados pelo Espírito Santo, pelo testemunho da igreja, evangelizados e voltem para as suas nações, levando Jesus para o seu povo. Tem horas que eu não entendo a igreja. Nós oramos por décadas para Jesus salvar e enviar um grande avivamento na janela 10x40. Nós temos orado por décadas pela salvação dos muçulmanos. Então nós nos incomodamos que eles estão vindo para o Brasil. Como se nossa luta fosse contra carne e sangue. Da mesma forma, temos orado por décadas para Jesus passar esse país a limpo. Temos orado por décadas pelo Brasil para Cristo. Mas quando Jesus começa a pôr a casa em ordem, nós ficamos tão nervosos. Se nós não queremos que Deus responda a oração, é melhor nós não orarmos. Porque se orarmos, Deus faz. Se orarmos, Deus responde. O nome desta igreja é uma oração. O Brasil para Cristo é uma oração. Ou alguém aqui é criança na fé de achar que se a gente toda hora ficar dizendo Brasil para Cristo, Brasil para Cristo, Brasil para Cristo, Brasil para Cristo, Cristo não vai tomar conta desse país. Quando eu olho para o norte, sul, leste, oeste, eu estou vendo um terremoto nessa nação, em todos os poderes. Eu estou vendo o que? Não é o diabo. Satanás não tem nenhum interesse que a corrupção desse país venha à tona. Isso não é obra de Satanás. Se ele pudesse, ia manter isso embaixo do tapete por séculos
fazê-los daqui para frente. Isso é obra de Deus. Jesus está trabalhando no Brasil e as coisas estão vindo à tona. Ele está jogando luz e daqui para frente nada vai poder ficar escondido. Mas isso é resultado da oração da igreja. Agora, nunca aconteceram de vir milhões de muçulmanos para o Brasil. Os refugiados que nós recebemos até agora em número de 3 mil e não de 3 milhões, a maioria deles são cristãos. São irmãos nossos que estão sofrendo perseguição em diversos países. Eu olho para esse texto e eu vejo um homem valente, um homem de Deus chorando por causa da morte de um valente. E ele dizendo, por que caem os valentes? Em primeiro lugar, o valente cai porque é valente, porque está de pé. E eu quero me dirigir aos valentes de Deus que estão aqui. Valentes de Deus que estão aqui, que estão de pé, porque a boa mão de Deus os segurou de pé. Valentes que choram, que sofrem, que são oprimidos, que são pressionados, que têm ansiedade, que têm preocupações, que têm sonhos frustrados, que têm projetos depositados nas mãos de Deus. Valentes que não desistiram da luta, que não soltaram a espada, que não deixaram o campo de lentilha, que não abandonaram o seu chamado. Valentes de Deus, que são cuidados por Deus como a menina dos seus olhos, que não são compreendidos pelo mundo, que não são entendidos pela sociedade, mas são do Senhor, o seu particular tesouro. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os valentes aqui reunidos, que vieram do norte, do sul, do leste e do oeste, das cidades grandes e pequenas, os príncipes de Deus, as princesas de Deus, vocês que estão marcados por Deus para estar de pé, que foram escolhidos por Deus para estarem de pé, e que sabe o que custa estar de pé. Em segundo lugar, porque caem os valentes? Os valentes caem porque um valente sempre atrai valentes iguais ou maior do que ele. O valente passa a ser um desafio. A sua energia, a unção que está sobre ele atrai níveis de dificuldade que são iguais ou maiores do que ele. Por que é que quanto mais profundo você mergulhar na graça de Deus, mais resistência você vai ter no mundo espiritual? Porque você enfrenta resistência de igual para igual. As potências espirituais que lhe resistem na sua infância espiritual não são as potências espirituais que lhe resistem na sua maturidade espiritual. As potências espirituais que lhe enfrentam, que lhe acompanham, num determinado momento, quando você vai mudando de fase, você vai se desenvolvendo na fé, ganhando a confiança de Deus, essas potências vão sendo substituídas por potências diferentes, que são de níveis maiores. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi estava no pasto. Sua responsabilidade era cuidar das ovelhas malhadas do seu pai. Então, um dia ele foi chamado para uma reunião que não estava agendada. Ele chegou, a casa estava movimentada e tinha visita, ele não sabia. Quando chegou lá, tinha um senhor, ele não conhecia. Ele não conhecia porque nunca tinha saído do pasto. Mas ele percebeu que era uma pessoa importante. O seu pai estava diante desse senhor, chamava-se Samuel.
E os seus irmãos estavam também na frente dele. Então, quando ele entrou, esse senhor, que ele não sabia nem o nome, disse: é este que nós estávamos esperando. Então, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele acabou de entrar no culto e já deram o microfone. Não foi explicado nada para ele. Aquele senhor, o Samuel, apenas o chamou, pegou o chifre de azeite, derramou sobre a sua cabeça. Não tem curso para receber a unção. É assim, seco mesmo. Ok, ele foi ungido. Agora, foi ungido, ele olha para o seu pai. Pai, o que eu faço agora? O pai disse assim: agora volta para o pasto. Para mim, está evidente a frustração, a decepção do seu pai. Não era aquela cabeça que seu pai queria ver ungida. Mas a cabeça que o pai tinha escolhido não era a cabeça que Deus tinha escolhido. Às vezes, Deus e nós escolhemos cabeça diferente. Então, ele volta para o pasto, ele está ungido, ele nem sabe direito o que aconteceu. Mas alguma coisa estava diferente. Muitas vezes você não entende a unção. Ela não está no diapasão da racionalidade. Mas quando ela vem sobre você, você sabe que alguma coisa está diferente. As pessoas que estão ao seu lado sabem que alguma coisa está diferente. Então ele chega no pasto, e daqui a pouco aparece um leão no pasto. E nunca tinha aparecido leão no pasto. E aquele leão vai atacar as ovelhas malhadas. Então ele se lança contra o leão. Ele mata o leão na unha. Por que está dando leão no pasto? Por causa da unção. Ele subiu um degrau. A diversidade, a potência que o resiste, agora é um outro nível. Daqui a pouco vem um urso. Já é maior. O urso vem atacar as malhadas. Ele chama para confusão. Pula no urso. Mata o urso na unha. Depois, lá na frente, aparece na história dele o Golias. Por quê? Se ele não tivesse sido ungido, ele nunca ia ter leão para enfrentar, nem urso para enfrentar. Também nunca ia precisar enfrentar um Golias. Eu já li na Bíblia, talvez você já tenha lido, se você não quer limpar o curral, não tenha vaca. Agora, se você desejar a unção de Deus, o nível da unção vai ser exatamente proporcional à resistência que você vai enfrentar na sua vida. Agora, o leão e o urso prepararam Davi para o Golias. Quando ele se apresenta a Saul, ele diz: rei, pode ficar tranquilo, eu estou pronto para enfrentá-lo. Golias diz: ele é guerreiro, você não é nada, é um Zé Ninguém. Você vai morrer na mão dele. Usa minha armadura. Coisa de Saul, que achava que o segredo estava na armadura. Davi tentou até usar, mas não deu. Aí ele disse: eu vou do meu jeito mesmo. Vai a unção, umas pedrinhas e um estilingue.
e a gente enfrenta. Ele falou: rei, fica tranquilo, apareceu o leão, eu dei conta, o urso dei conta, Deus foi comigo, e do jeito que Deus foi comigo para enfrentar leão e urso, Deus vai ser comigo para enfrentar esse incircunciso também. Eu queria poder ter a capacidade espiritual e a graça de poder entrar dentro do seu coração e plantar essa palavra. Você que é o valente de Deus. Você que foi ungido por Deus. As potências que lhe resistem são potências que resistem por causa do nível de unção que você tem. Agora, aquele que ungiu você é aquele que garante você. Vai garantir você no pasto e vai garantir você na arena quando tiver que enfrentar o Golias, e depois vai garantir você em todo o território que te colocar. Sabe por quê? Porque aquele que começou em vós a boa obra é poderoso para terminar, é poderoso para aperfeiçoá-la. Eu quero que você receba esta palavra agora. Deus vai terminar aquilo que começou na sua vida. O valente atrai valentes iguais. E por que é que ele muitas vezes cai? Porque ele não está preparado, ele descansa quando ele finalmente termina uma batalha e vence. Mas quando ele vence, não significa que novas potências maiores do que aquelas não se levantarão. Cada batalha vencida é uma nova fase, é uma promoção, e na promoção é uma potência espiritual com uma capacidade maior de resistência que se oporá a você. E é por isso que eu preciso compreender a importância da minha atualização, da reciclagem, da renovação de forças, de estratégias. Eu preciso entender que as ferramentas que são forjadas contra nós, e que a Bíblia Sagrada diz que não vão prevalecer, elas são aperfeiçoadas todo dia. A mobilização, a organização espiritual que está por trás do pano de fundo dos veículos de comunicação que neste momento estão no Brasil ensinando ideologia de gênero, relativizando a família, confrontando e questionando valores, e incitando a violência, a intolerância, são estratégias espirituais aperfeiçoadas, são armas poderosíssimas. Eu vejo que o topo da escada não é garantia de estabilidade. E é por isso que, além do valente que chega ao topo da escada, como Saul chegou, e que precisa compreender que ele não tem um seguro de estabilidade, que ele precisa se reciclar, ele precisa se atualizar, ele precisa se antenar, ele precisa estar atento. É preciso que aquelas pessoas que estão em torno do valente deem a esse valente toda a retaguarda, toda a cobertura espiritual, todo o apoio espiritual. Havia uma porção de brechas, um conjunto de brechas, de fissuras, no muro de proteção de Saul. E a Bíblia diz que ele cai, quando ele se vê cercado, ele sabe que seu filho Jonatas foi morto, ele pede ao pajem de armas
pegue a sua arma e me mate. O pajem não quer fazê-lo por temor a Deus, então ele mesmo pega a sua arma e se mata. É interessante a arma que ele muitas vezes usou para tentar matar Davi. É a arma que ele usa para tirar sua própria vida. Então os filisteus fazem uma festa, eles vão pegar os despojos, os filhos de Israel fogem das cidades, os filisteus ocupam esses espaços, e quando eles encontram Saul e seus 3 filhos, eles cortam a sua cabeça, eles penduram os seus corpos numa muralha, e essa notícia chega a Davi. E se eu posso aprender com Saul e a sua queda, eu posso também aprender com Davi e a sua reação. Porque, afinal de contas, o próprio Espírito Santo diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, em 2 Samuel, no capítulo 1, no versículo 11, quando Davi sabe que aquele homem que era seu sogro, e que o perseguiu, e que o fez ser um refugiado, e que fez dele um perseguido, que o tentou matar várias vezes, que tomou tudo que ele tinha, que ameaçou sua vida várias vezes, Davi rasga as suas vestes. Ele e os homens que com ele estavam, eles pranteiam, eles choram, eles jejuam por Saul, por Jonatas e pelo seu povo. Eu agora estou vendo um valente que soube